A inflação oficial do país, medida pelo IPCA, acelerou em novembro, segundo o IBGE. Quem traz os números detalhadamente aí para a gente é a editora de economia Juliana Rosa, que hoje está no supermercado da Zona Sul do Rio de Janeiro. Juliana, muito bom dia para você. Imagino que está no supermercado porque está mais caro nessa lista, deve ser realmente, né, nessa lista que pesa no IPCA, devem ser os alimentos. O que você achou de mais caro aí? Bom dia, Luciano. Bom dia a você que acompanha a edição das 10. Sim, os alimentos são o que mais estão pesando no bolso do consumidor. Os alimentos praticamente explicam a alta da inflação oficial, o IPCA, entre outubro e novembro. O IPCA, índice oficial de inflação, que mede os preços que batem aí no seu bolso, em outubro estava em 0,42% e agora em novembro aumentou para 0,51%. Foi até uma inflação um pouco abaixo do que o mercado estava esperando. As projeções estavam mais em torno de 0,55%. E com esse resultado de novembro, o acumulado da inflação nos últimos 12 meses, que dá uma ideia aí da trajetória da inflação, diminuiu um pouco, porque a inflação nessa época do ano, no ano passado, estava mais alta, mas ainda assim a gente vê que é uma inflação ainda pesada. A inflação em 12 meses segue acima do limite da meta de inflação do país, acima dos 6,5%. Em 12 meses a inflação está em 6,56%. E os alimentos, que são aí os grandes vilões, como você falou, Luciano, tiveram um aumento médio em novembro de 0,77%. Eu preparei aqui uma cestinha para vocês verem quais foram os maiores aumentos para o bolso do consumidor. Nossa equipe botou aqui na cesta, olha só, a carne, a batata, a cenoura, que são os principais destaques aqui do IBGE. A carne teve um aumento médio de 3,46% e a carne está mais cara por 3 fatores. Primeiro, porque é entre safra, normalmente a carne fica mais cara nessa época do ano. Agora ficou um pouco mais por causa da seca, que afetou aí as plantações e está afetando os preços dos principais alimentos também. E o terceiro fator que está afetando a carne é porque a demanda de carne aumentou no mundo, então aumenta a procura. Preço, lei da economia, aumenta o preço geral. E aí a batata aqui, que é destaque, a batata teve uma alta forte aqui de 38% de um mês para o outro, e também a cenoura, que subiu 12%. Então, não está fácil aí a vida para o consumidor não, viu, Luciano? Juliana, além dos alimentos, o que mais está pesando no bolso do consumidor? Não, olha, além dos alimentos, destaque aqui do IPCA do mês de novembro é a gasolina. A gente já esperava, né, porque teve reajuste de combustível autorizado pela Petrobras no mês passado. A gasolina teve um peso de 1,99% e a conta de luz também já era aí um fator esperado, porque a sua conta de luz está ficando mais cara e a média aqui da alta de preços de energia elétrica foi de 1,67%. Agora, olha só, esse IPCA de novembro já está refletindo o consumo mais fraco das famílias brasileiras. Eu estava conversando agora há pouco com o professor Luiz Roberto Cunha, que é especialista em inflação, e ele me chamou a atenção aqui, por exemplo, para alimentação fora de casa. Você vai no restaurante, os preços não paravam de subir, agora deu uma desacelerada do preço dos restaurantes. Também diminuiu aqui, que o professor destacou para mim, os preços de aparelhos de TV, som e informática. Inflação menor também de eletrodomésticos. Então, a gente já vê aí um reflexo do baixo consumo na inflação. O professor Luiz Roberto Cunha disse que em dezembro a inflação deve acelerar, porque os alimentos devem continuar mais caros e também tem a previsão de aumento mais forte das passagens aéreas, porque final de ano todo mundo vai viajar, normalmente tem alta aí das passagens aéreas. Então, a previsão é que a inflação de dezembro seja mais alta, em torno de 0,70%. Então, para o ano, a previsão de inflação é em torno de 6,4%, ali um pouco abaixo dos 6,5%, portanto, há aí uma chance da inflação fechar o ano abaixo da meta, do limite da meta dos 6,5%. Agora, para o ano que vem, mesmo com esse baixo consumo, a previsão ainda é de uma inflação pesada aí no seu orçamento, porque tem aí o impacto do dólar, o dólar deve ficar mais caro. Também tem o impacto aí dos reajustes esperados para o ano que vem, mais conta de luz aí que você deve pagar, mais reajustes de transportes, alta de combustível também. Então, para o ano que vem, a expectativa ainda é de uma inflação pesada, mas com esses ajustes prometidos pela nova equipe econômica, maior controle das contas públicas, o trabalho do Banco Central de trazer a inflação um pouco mais para baixo aumenta.
Então existe sim, o Luiz Roberto Cunha estava me falando, professor, que existe uma chance do final do ano que vem a gente conseguir ver uma inflação um pouco abaixo do que a gente está vendo aí hoje, em torno aí dos 6,4%. Luciano. Tá certo. A gente está tendo um probleminha aí com a captação da sua imagem, Juliana, mas muito bom, o recado foi muito bem dado, melhor dizendo. Obrigado, bom trabalho para você. Vamos continuar repercutindo, Ana, esse assunto? O resultado de novembro do IPCA. Luciana, aqui a gente recebe o economista Jason Vieira. Bom dia, Jason. Obrigada pela presença. Fazia tempo, né, Jason? Fazia tempo. Jason, a gente viu a Juliana falando, ela conversou com vários economistas. Eu queria saber a sua versão. O que você acha agora, o impacto desse resultado de novembro do IPCA em dezembro e no fechamento do ano? O impacto, nossa expectativa se mantém de uma inflação muito próxima ali do teto da meta do governo. A projeção nossa é um pouco menos, vamos dizer, saudável para o governo. A gente tem uma expectativa de 0,85 para o final do ano, para dezembro, até por conta do dólar muito acelerado. Existe uma formação de estoques de diversos produtos que tem um peso muito grande do dólar. É feito em novembro. Em novembro, esse dólar chegou a superar os 2,50. E isso vai ter um impacto maior do que se espera, apesar da demanda reduzida, apesar da demanda agregada reduzida. No final do ano também tem-se a formação de estoques de perecíveis, que também todo mundo compra no final do ano. Frutas secas, bacalhau, todas aquelas coisas que são importadas. Isso também tem um impacto. Tem o efeito do dólar. Desta vez, nós tivemos o efeito da carne. Como foi citado, a carne tem um impacto grande pela demanda de final de ano que aumenta bastante por conta da chegada das festividades. Você tem também a questão das secas, e a questão das secas ela ainda não se resolveu. A gente vai descobrir se a questão das secas se resolveu efetivamente a partir de janeiro, que é o período quando se entra, quase que um período de monções aqui em São Paulo. Então, justamente esse período da entre-safra da produção de carne, muito bom dia para você, né? Normalmente os pastos começam já a ficar verdes novamente, o produtor gasta menos, vamos dizer assim, para engordar o gado. Já no finalzinho de agosto, começo de setembro, esse período de entre-safra não estende além disso, né? Final de junho e julho começa e até no máximo setembro. Esse ano choveu muito tarde na região centro-oeste, Goiás e Mato Grosso, os grandes produtores. A gente está vendo esse reflexo agora, mas não dá só para culpar isso, né? Claro também que a gente tem um custo Brasil muito elevado e a infraestrutura, esse investimento que todos os economistas vêm cobrando já há muito tempo. O impacto do custo Brasil, se a gente continuar pesando ele na economia brasileira, a gente tem uma discussão aqui para horas. Porque, efetivamente, esse impacto do custo Brasil, ele dura por toda a cadeia produtiva, ele dura desde da matéria-prima até o produto final. Infelizmente, o Brasil não tem uma taxação como nós temos em diversos países, ou por um imposto de valor agregado, ou pela venda efetiva, que é o imposto mais racional, mas o governo parece que tem um medo monstruoso de perder a arrecadação, parece que não entende que, às vezes, a simplificação da arrecadação vai melhorar exatamente o processo dela mesmo. Mas o Brasil, a gente tem esse problema grave. A questão das chuvas, ela ainda não se resolveu e ela é um pouco que vai definir, por isso que nós deixamos nossas projeções para a inflação do próximo ano, deixando para começar o ano que vem, exatamente para tentar entender qual que é o impacto dessa ausência de chuvas que nós tivemos agora, muito prolongada no Brasil, principalmente no sul e no sudeste, grandes estados produtores. E agora a gente tem que imaginar que 2015 tem determinantes muito grandes em relação à inflação. Nós temos aí, por parte do governo, algumas coisas que vão ser lançadas que também vão impactar na inflação. E esse cenário está para se definir ainda. Eu diria que uma inflação muito próxima do que a gente vai observar esse ano, com crescimento econômico também muito próximo, é o que a gente vai acabar vendo. É a tal da lista de maldades, né? Para tentar atingir essa meta de 1,2% do superávit para o PIB. Será que setores devem ser atingidos por essa tal dessa lista? Essa lista ela vai atingir, primeiro, os fretes, vamos dizer assim, a indústria no geral, porque ela está pensando em se aumentar a CID. Então, a elevação da CID, é o imposto da gasolina, que dizem, é um aumento significante. Vai ter um impacto também na inflação, vai ter um impacto nos fretes, isso vai ter um impacto nos custos. E esses impactos acabam atingindo o setor aéreo, transporte aéreo, passagens de avião, o setor de transporte terrestre, o setor de transporte marítimo. Você tem também o próprio consumidor, que tem seu impacto na elevação do custo dos combustíveis. Mas, além da CID, você tem a expectativa, já tem alguns governadores se agilizando para elevar novamente a CPMF, o que é péssimo, mas há um movimento de novo para se elevar a CPMF. Elevação novamente de custos de combustíveis, não só
pela CID, mas também pela elevação do custo do combustível e elevação de custo de energia que ainda não se definiu por completo. Então, tudo isso, considerando ainda a elevação dos juros, a gente tende a ter um 2015 muito difícil. Então, Jason, você estava falando do setor de transportes, né? E aí, claro, influenciado pelo combustível, mas o transporte teve um peso de teve uma alta de 0,43% na formação do IPCA deste mês, né? Agora, já na sua opinião, a influência da alta dos combustíveis ou muito mais porque as empresas de transportes aéreos e terrestres, elas realmente reajustam os preços nessa época de fim de ano? Não, tem também um impacto bastante significativo, o próprio IPCA cita isso, da elevação dos combustíveis nos transportes. Então, esse impacto já está se mostrando. Ele, obviamente, ele vai se unir com um reajuste, mas esses reajustes, eles não costumam ser captados tanto vamos dizer assim, em novembro, porque é um entreperíodo que começa a elevar a demanda por passagens aéreas. Então, muita gente compra antecipado, mas o cenário ele começa a se desenhar pelos combustíveis e pela energia elétrica também. A elevação da energia elétrica que foi um dos fatores que levou à elevação do IPCA desse mês. E essa elevação da energia elétrica, ela também é outro fator que não só agrega o consumidor final, mas também toda a cadeia produtiva, por isso a gente sente o impacto no IPCA. Crescimento zero em 2014, inflação de 6,5% e juros de 11,75%. Que equação é essa, né, Jason? A equação de 2014 talvez seja um pouco menos pior do que a do de 2015. Porque a gente pode pensar nos juros acima de 12%, a inflação muito próxima do que nós estamos observando e também um crescimento muito próximo de zero. Então, se achávamos que 2013 tinha sido um ano ruim e 2014 está um ano estranho, 2015 não está muito longe disso, não. Conversaremos mais à frente. Jason Vieira, economista, obrigada pela presença, bom final de semana. Obrigado.